A Boa todos aí, noite. parabenizar o Rodrigo pela iniciativa, né? E todas as pessoas aí envolvidas nesse projeto maravilhoso de compartilhar conhecimento numa era onde as pessoas levam exacerbadamente a competitividade. É muito bacana ver os colegas sacrificando seu tempo para investir nesse compartilhamento de conhecimento. Eu e a Thaís somos de um segmento industrial que não atua com tanta complexidade, perigos e riscos, né? Mas nós não estamos também inertes aos problemas como prestadores de serviço, principalmente numa empresa onde você pede e solicita a documentação, as pessoas acham que é um documento caro. E com a prerrogativa agora do PGR, para que o nosso documento não seja um documento único e exclusivamente de gaveta. Então, é um tema muito pertinente, né? E tem a premissa da nossa área que mais importante do que fazer é se documentar. Então, os pilares que a gente tem na engenharia é realmente a gestão do documental, a gestão dos treinamentos, a gestão dos relatórios técnicos, né, através das nossas ferramentas, e por aí vai. Então, parabenizar a todos que estão envolvidos novamente, enfatizar isso mesmo, que é muito bacana. Nós tivemos uma aderência ao projeto e temos a intenção também de fazer a pós-graduação, né, de gestão de processos mesmo, para entrar mesmo a fundo, a miúde, e entender cada especificidade no compêndio do curso. Então, nada melhor para ilustrar a gestão por risco de processo de uma plataforma e de uma planta industrial dessa magnitude, com equipamentos robustos, todo mundo conectado, né? Quando eu comecei a trabalhar, nós tínhamos os painéis eram painéis sinóticos, né? Hoje já temos tudo no PLC, tudo com fibra ótica, tudo sendo gerido aí pelos ativos dentro da empresa, com as válvulas de pressão, temperatura, esse controle total. E a gestão documental ela tem que ser uma parte ativa de tudo isso aí, para que não vire também documento de gaveta e seja mera formalidade. Então, no próprio capítulo 13 aí, ele fala sobre o conceito de sistema de gestão, que é um conjunto de atividades estabelecido e documentado formalmente para produzir resultados específicos de maneira consistente e de forma sustentável. Né? Ainda deixa eu só segurar um minutinho, que a gente começou e eu não fiz a tua apresentação. Uhum. Você pegou aí já no embalo e a gente não fez aqui o preâmbulo aí da nossa abertura, né? Certo. Queria te agradecer pela tua disponibilidade aí de moderar o tema de gestão de prestadores de serviço, né? Esse elemento aí do RPBS, do capítulo 13, hoje é o nosso 12º encontro. Quem vai conduzir, que já começou aí conduzindo já com todo o gás, é o Wendel Fonseca. Ele, além de ser técnico em eletrônica, é engenheiro de produção, engenheiro de segurança, tem especialização na área de gestão integrada de SMS e em gestão com ênfase em negócio. E ele vai dividir a apresentação de hoje com a Thaís Fernanda, também uma engenheira de segurança do trabalho, também com especialização na área de gestão integrada de QSMS, engenheira civil e técnica em segurança de trabalho, também com experiência na área de meio ambiente. O tema que a gente vai abordar hoje é o de gestão de prestadores de serviço. A gente está ao vivo aqui pelo Zoom, como a gente faz toda quarta-feira, com apoio da RSE. Hoje a gente tem o Felipe Bezerra e o Cleiton Ferreira fazendo a moderação do nosso encontro no YouTube. Também está sendo transmitido ao vivo, então boa noite para o pessoal do YouTube, boa noite aqui para o pessoal do Zoom. E lembrando que durante a apresentação a gente conta com a participação de vocês, com perguntas e comentários aí relativos à gestão de prestadores de serviço, tanto pelo YouTube quanto aqui pelo Zoom, para a gente responder aí no final da nossa apresentação. Wendel, obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Thaís, muito obrigado. E aí agora a gente toca. Bacana, desculpe aí, nós estamos aqui um pouco nervosos em função que o grupo é muito bacana, doutores, mestres, e nós estamos engatinhando aqui nos conceitos ainda, mas iremos procurar dividir as nossas experiências aqui de carreira, de profissão, e que nós consigamos agregar valor ao tema e ao processo. Conforme esse conceito que se encontra no capítulo, é um conceito muito bacana, muito forte, né? Que é um conjunto de atividades estabelecido e documentado formalmente para produzir resultados específicos de maneira consistente e de forma sustentável. Então, o que vem a ser isso?
além de documentar, registrar, nós temos que ter o monitoramento de toda essa documentação e, sobretudo, a rastreabilidade dessa documentação. Tentei sintetizar aqui o seguinte: qual que é a função de gerir os prestadores de serviço? O objetivo é selecionar, classificar e homologar prestadores de serviços que estejam engajados e comprometidos com o sistema de valores e controle de gestão dos requisitos legais e operacionais de processo e de segurança pessoal da contratante. Ou seja, tudo que acontece numa planta complexa dessa magnitude, ela deve ser informado. Então, a comunicação é de extrema importância para que todos envolvidos no processo saibam os riscos que estão enfrentando. Então, a análise de risco ela tem que ser feita, né, muito bem detalhada, com os profissionais que realmente vão participar da sessão, dos trabalhos, porque é extremamente importante se avaliar os riscos que as pessoas estarão expostas, executar a permissão de trabalho. Então, o que vai formalizar isso tudo é o documento. E não adianta nada escrever um procedimento todo documentado se houver a quebra desse procedimento ou se esse procedimento não ficar explícito, claro e entendido por todos, né? Então, parte muito por isso aí. Então, ou seja, você tem o ciclo de ouro aqui, que é muito bem empregado aí hoje nos cursos de pós-graduação. E, então, uma cópia assim, exata, um Ctrl+C, Ctrl+V lá do capítulo, onde o que é? É sistemas de controles para assegurar que os contratados, né, assegurar que os serviços contratados apoiem ambas as operações de instalação segura de segurança do processo da empresa e metas de desempenho de segurança de pessoal. Ou seja, você vai integrar as condições da instalação da empresa com todos os insumos ali, as variáveis que estão dentro do processo de transformação, aliada à segurança pessoal que vem da segurança do trabalho, né? Essa matéria foi muito bem desenvolvida aí por empresas com a Petrobras, de renome aí, mas muitas empresas, até empresas que a gente presta serviço que emprega muito bem requisitos de atividade crítica, não tinha esse cuidado genuíno, né, com relação às variáveis de processo e os riscos de não se controlar a obsolescência de equipamento, a fadiga de válvula, a troca mesmo de sensores, para chegar ao nível da manutenção preditiva mesmo. Então, como? Antes mesmo da emissão do contrato, né, cada qual estabelece os seus critérios, você tem que ter uma relação daquelas empresas que têm um bom atendimento de segurança, que não se envolveram em grandes acidentes. O gestor também pode consultar o CREA, a ART do profissional, se realmente ele tem prestado aquele tipo de serviço, né? Por que isso é importante? Você vai ter um acesso de mão de obra especializada na sua gestão, você vai conseguir otimizar os recursos, reduzir os encargos na contratação, porque o texto ele relata muito bem isso. Muitas das vezes eu não tenho como predizer, né, a não ser que é uma parada de manutenção muito longa, vai envolver várias contratadas, e o pior, né, a gente precisa também de subcontratadas. Se esse processo não estiver devidamente alinhado e as tratativas forem tomadas de maneira adequada, com a comunicação devida, com o treinamento, com a aderência, né, e o engajamento dessas pessoas na cultura de processo e de segurança da empresa, com respeito ali às regras de ouro e monitoramento, você, dependendo da atividade específica, alocar uma pessoa para acompanhar a atividade, isso vai ficar muito difícil de ser controlado. Tem uma frase aí do Peter Drucker que ela fala muito bem: a cultura vai comer a estratégia no café da manhã. Ou seja, tem a dificuldade também que você trabalha com pessoas que são de outros países, idioma, isso tem que estar muito bem definido, ou seja, para que a gestão seja feita de uma maneira que não venha deixar nenhuma variável importante de fora, né? Como é realizada a gestão da contratada? Fica difícil você estabelecer quem que você vai contratar, porque as pessoas podem perder essa noção e falar, não vou focar só nas pessoas que estão envolvidas nos processos que são mais, que têm criticidade e severidade, mas, na verdade, desde a contratação de um porteiro, qualquer obra que vai entrar, qualquer pessoa que vai entrar para prestar serviço dentro da planta, ela tem que ter um treinamento de ambientação, ela tem que estar ciente que ela não pode acessar algumas áreas que são classificadas. Ou seja, mesmo que você entre na manutenção preditiva, às vezes você vai executar uma atividade lá que aconteceu uma fadiga, uma quebra de algum equipamento, algum dispositivo, que foi na fabricação da planta e que você não tem aquilo
gestão da rotina e da manutenção. Então, a manutenção preditiva para chegar na manutenção corretiva. Então, ou seja, essa documentação do prestador de serviço tem que contemplar no escopo todas as variáveis do processo e tem que ser validada com ele e realmente tem que ser acompanhada de uma maneira assim muito rígida mesmo, para que não haja problema. Então, você vai estratificando a complexidade do seu processo para que você também não ingesse demais. Se for um serviço muito tranquilo, você vai validar essa documentação rápida, né? E o grande barato mesmo é conseguir ter um histórico desse prestador de serviço, realmente consultar e entender como que ele se comporta nas outras empresas. E hoje, com esse processo que a gente tem violento de competitividade, o prestador de serviço ele pode cocriar dentro da empresa, gerar valor, né, participar do comitê, opinar. Muitas das vezes ele vai de uma maneira específica, muito rápida, e demora a voltar, mas ele também está executando essa mesma atividade em outras empresas. Então, se ele for devidamente gerenciado, monitorado e acompanhado, tiver histórico dessa pessoa, todas as vezes que você precisar de executar essa atividade, você vai ter alguém para te ajudar ali, auxiliar, para que você não insira um risco, né, no seu processo de gestão ali dos riscos e das variáveis. Então, o processo ele estratifica, em linhas gerais, é o seguinte: você faz a análise técnica do prestador de serviço, já começa isso lá, cada empresa define se é suprimentos, tem que ter o acompanhamento do especialista da área para validar essa documentação, né? A qualificação desse prestador de serviço, como eu já havia dito, se ele realmente presta serviço em outros lugares, qual que é a quantidade de RT que ele já emitiu, se ele é devidamente qualificado, a contratação mesmo, se ele atende o escopo do projeto ou da manutenção, como que eu vou mobilizar essa equipe de trabalhador, o treinamento ali para entender a política da empresa, para que ele realmente atenda ao programa de segurança da empresa. Essa mobilização tem que ser muito bem feita, dependendo da complexidade do trabalho, ele vai ter que se reunir com a equipe antes, para alinhar, com certeza. O monitoramento, porque rodar o PDCA mesmo, né? Tem que rodar o PDCA para que nada saia do controle, monitoramento genuíno. Em Minas a gente brinca muito, confiar é bom, conferir é melhor. Avaliação de desempenho, né? Você vai estabelecer uns critérios para colocar alguém para acompanhar essa pessoa, pode ser um funcionário que tenha mais expertise, devidamente treinado, para entender se ele está atendendo aos requisitos legais, que não tem como fugir. A empresa pode restringir muito mais o que a norma está pedindo, que é um direito dela, né, devido à severidade e criticidade dos processos, e até chegar no ponto da desmobilização. Ou seja, esse fornecedor, esse prestador de serviço, se ele passou por todos os critérios, ele vai ter assim, o selo azul para voltar e continuar trabalhando dentro da empresa. Então, é de extrema importância, desde a entrada desse fornecedor até a saída desse prestador de serviço, para que nós saibamos realmente todas as variáveis. E ter a comunicação interna, né? Tem que avisar que esse fornecedor está chegando dentro da empresa, vai executar aquela atividade, contemplar dentro do escopo do projeto quanto que vai aumentar de pessoas dentro da unidade, para o consumo das coisas mais básicas às mais complexas. Como que vai chancelar e executar essa ordem de precedência das atividades dentro da organização. Qual que é a entrega dos resultados esperados da gestão já contratada? Você tem uma lista dos nomes das empresas candidatos pré-qualificados, né? Você vai fazer a seleção das contratadas específicas com forte programa de segurança e registro de segurança, preparação dos empregados contratados e seus funcionários para prestar seus serviços com segurança, documentação apropriada da triagem da contratada e processo de seleção, entrega em segurança de serviços contratados com melhor qualidade e produtividade. Então, ou seja, o nosso maior bem aí é o tempo. Então, dentro do planejado, é muito bacana também você estabelecer essa gestão do projeto, onde as pessoas vão além de atribuir responsabilidades ali, e a responsabilidade, as pessoas têm que ter um prazo para te entregar o serviço com qualidade, conforme foi especificado e na data correta. Principais fundamentos e características essenciais. Manter uma prática segura. O que vem a ser isso? Assegurar a execução consistente, identificar quando a gestão da contratada é necessária, envolver o pessoal competente,
assegurar que as práticas permaneçam eficazes, selecionar contratados de forma apropriada, estabelecer expectativas e responsabilidades para a implantação dos programas, estabelecer critérios para definir a segurança e o desempenho dele, assegurar que o pessoal contratado seja devidamente treinado, cumprir as responsabilidades da empresa com relação ao desempenho de segurança, monitorar o sistema de gestão da contratada para eficácia, auditar o processo de seleção da contratada e monitorar e avaliar o desempenho da segurança da contratada. Então, cada empresa define um critério, né? Um critério de inspeção aleatória da documentação, se realmente ele está seguindo ali o que foi combinado, se ele entende e conhece a política de segurança da empresa, porque muitas das vezes ele fez a prova, passou, mas realmente ele não tem uma cultura de segurança. Então, todos os funcionários da organização principal devem estar cientes da presença e automaticamente estarão monitorando ali a segurança, porque não pode deixar o papel de monitoramento da segurança só com o SESMIT da empresa. Então, todos têm que entender que a segurança de processo é um valor inegociável dentro da empresa. Qualquer distração ali, ou qualquer ação não planejada, ou não avisada ou comunicada, pode adicionar um risco a mais à unidade aí, e a gente sabe que realmente qualquer acidente dentro de uma planta com esse risco, com tantas variáveis para serem controladas, realmente o que acontece? É uma catástrofe, né? E hoje a gente precisa de entregar uma empresa sustentável, a responsabilidade da empresa com relação à sociedade, ao meio ambiente, ou seja, as partes interessadas precisam, cada qual ali, extrair o seu lucro do investimento. A empresa ela é criada para realmente gerar lucros e que o país possa prosperar com aquilo que ela se propôs a produzir. E se não tiver esse cuidado genuíno, a gente pode colocar em risco vidas das pessoas, que é o mais importante, né? Que você não tem como reparar isso, pode provocar uma catástrofe ambiental sem precedentes, sendo que você poderia fazer o gerenciamento dessa documentação e, sobretudo, comprovar na prática se essa documentação, o que foi acordado ali, está sendo cumprido. A expertise para a validação das contratadas. O capítulo nos traz que nós precisamos de atender algumas premissas, dentre elas, princípio de gestão da segurança do processo, princípios convencionais de segurança do trabalhador, práticas e regulamentos de contratação, princípio da segurança da construção, regulamentos locais, regionais ou nacionais, processos, riscos, sistema de segurança e procedimentos de segurança da instalação. Ou seja, a empresa, para validar e acompanhar, para auditar o prestador de serviço, tem que ter alguém que tenha expertise e conhecimento para que ele esteja cobrando realmente do prestador de serviço, para que ele saiba o que ele está falando ali. Ou seja, o prestador de serviço ele tem que ser aculturado mesmo, e viver as diretrizes da empresa como valor. Ele tem que entrar, executar sua atividade ali da melhor maneira possível, com segurança, e muitas das vezes é o que eu disse, né? Se ele tiver aderência e engajamento à cultura da empresa, muitas das vezes ele pode enxergar algo que possa ter passado despercebido por quem já está na empresa há muito tempo. Então, isso fica muito bem definido. A gente começar a engessar demais, muito reporte de quase acidente ou incidente, se não foi devidamente tratado, você pode pecar por excesso ou pecar pela falta. Então, realmente, é estabelecer um critério, né, médio de aceitação que vai estar validando todos esses preceitos aí que a gente vem falando. Então, na prática, a mobilização e desmobilização de um prestador de serviço, ela é muito rígida e tem que contemplar o escopo do projeto. Entretanto, não tem uma previsibilidade muito assertiva do nível de engajamento desse prestador de serviço, uma vez que, se não tivesse controle, em função de rotatividade ou em função de ficar muito tempo sem executar aquela atividade ali, pode causar um dano, né? A gente sabe que tem dois viés para acontecer o acidente. Naquela pessoa que, no afã de fazer, que está querendo mostrar serviço, vai negligenciar, e aquela que está há muitos anos e as coisas podem virar paisagem para ela. Então, a gestão da documentação ela tem que estar muito, muito certinha,
muito apoiada nas diretrizes mesmo da empresa, né? O norte, o radar, é a legislação. Na falta de legislação nacional, você tem que olhar a legislação internacional, aquilo que a gente já estudou e sabe de cor e salteado, mas é difícil fazer o simples bem feito, né? É difícil você monitorar. Muitas vezes você está com uma documentação ali que ela não foi atualizada. Muitas vezes você está com uma documentação que precisa ter um checklist. Lá tem um item que você nunca nem preencheu aquele checklist, mas ninguém tem aquela iniciativa de realmente atualizar aquele checklist, como está acontecendo. Registro de gestão da contratada. Então, tem que ter investigação de incidentes. Muitas das pessoas não gostam de reportar os incidentes. Resultado de inspeção de segurança, registro de lesões ou doenças, programa de segurança da contratada. Então, quanto mais aderente a contratada tiver aculturada com as diretrizes da empresa, menor será a probabilidade que ela venha se envolver em acidentes. Aquela velha frase, né? Que pode ser até clichê, mas funciona demais. Na dúvida, não faça. Pergunte. E a empresa vai delegando, vai colocando, atribuindo papéis e responsabilidades. Tem que ter um acompanhamento genuíno. Muitas das vezes pode contratar uma gerenciadora para auditar a documentação da terceirizada. Muitas das vezes, responsabilidade compartilhada, você faz a documentação, cede sua documentação, né, para que a contratada realmente faça aquele padrão, ela coloca o logo dela ali do lado, mas você vai garantir a qualidade do seu processo e assegurar de que nada vai desviar do norte que você traçou. Então, o documento é algo muito sério e ele tem que ter rastreabilidade. E se aconteceu algum sinistro ali, o que vai provar que você fez ou não deixou de fazer é a existência ou não dessa documentação devidamente assinada, registrada, documentada, atualizada. Então, o documento é algo muito sério e imprescindível para que as coisas funcionem bem. Por isso que nós temos tantas normas, leis, no país e no mundo para regular isso aí. Porque se cada qual quiser fazer do seu jeito, você não tem padronização dos processos e automaticamente a probabilidade de acidente e problema é muito grande. Né? Programa de segurança de informações sobre desempenhos para avaliação de possíveis contratados. Então, você vai estabelecendo, independentemente do grau de complexidade da empresa, todo mundo sabe que para estabelecer gestão, você tem que estabelecer itens de controle e itens de verificação. Exemplo muito simples e básico. Eu tenho pressão alta, como que eu vou controlar? Eu tenho que tomar remédio, como que eu vou monitorar isso? Eu tenho que fazer a aferição da pressão. E para isso você vai desdobrando e vai acompanhando a sua gestão. As taxas de incidente de lesões e doenças. Então, se a empresa presta serviço e não está cuidando da saúde, o preocupante se o trabalhador dele está adoecendo. Taxa de modificação de experiência, se aplicável. O que vem a ser isso? O profissional exercia aquele nível, né? Você tem dentro da sua empresa, todas têm nível operacional, tático e estratégico. A pessoa vai crescendo, vai evoluindo, vai treinando, vai se qualificando, você vai ter que promover essa pessoa. Então, você tem que ter a gestão de tudo isso, né? O histórico de cada funcionário, caso a caso. Uma descrição do programa de orientação de segurança que será fornecida a todos os funcionários contratados no local, aplicação da contratada e no programa de ação disciplinar para violação de segurança. Então, ou seja, você vai monitorar a escala pedagógica, a advertência verbal, escrita, ou conforme a criticidade do problema, da falha, do erro que não foi considerado, foi devidamente explicado. Você vai ter que trocar toda a contratada mesmo, né? Isso é muito importante. Às vezes, prestando serviço para a Vale aí no trecho, tivemos um acidente, um erro de procedimento. Quando a gente leu o procedimento, a pessoa usou uma alavanca para fazer um alívio de tensão no trilho e ricocheteou e quase que a alavanca perfurou o pescoço do trabalhador. E eles alegaram que ele tinha que bater com o lado da boca da alavanca mais larga, e ele tentou tirar essa rebarba com a ponta. Só que o procedimento está assim, IO, né? IO, então gerou dúvida. Ou seja, então o procedimento tem que estar muito explícito, muito claro, tem que ser entendido, validado, documentado, explicado, né? E por isso que a gente tem as reciclagens aí. E quando tiver alguma violação de segurança, é regra de ouro, descumpriu, infelizmente,
não tem como essa pessoa que não foi aculturada, não exerce a cultura de segurança, de cuidado genuíno com a vida dela mesma e das outras pessoas, permanecer no ambiente de risco, né? Essa pessoa tem que ser realmente convidada a dar licença daquele ambiente, porque ela não está engajada nos preceitos e estratégias da empresa. A polícia contratada e programas em relação ao álcool e substâncias controladas e às armas. A maioria das empresas tem esse programa de uso de álcool e droga para você identificar, e tem melhorado muito. Não é para constranger a pessoa, realmente encontrar, sorte daquele que não tem vício, né? Porque é uma doença mesmo, tem que ser tratado, tem que ser levado ao conhecimento médico, e as empresas já colocam a pessoa em tratamento e não tem necessidade de dispensar. Então, é mais fácil identificar, conversar e tratar a situação do que realmente só demitir a pessoa sumariamente. Então, as empresas, nós, como seres humanos, nós temos a responsabilidade de ser facilitadores na vida das outras pessoas. Então, a escuta genuína, um cuidado, um acolhimento é muito bem-vindo e resolve muito problema, né? Mas vale um bom diálogo do que uma discussão, uma guerra sem que ela seja produtiva. A lista de equipamentos de segurança que será fornecida pela contratada. Então, realmente nós temos que estabelecer critérios de inspeção para tudo, né? Você trabalha no trecho e muitas vezes tem empresa, tem profissionais que não fazem a inspeção da ferramenta dele, uma chave de fenda que não tem isolamento adequado, uma chave de fenda que está com a boca rombuda lá, ou seja, não está parafusando mais nada, e o improviso causa acidente. Então, é desde a gestão do ferramental da pessoa, das máquinas, dos equipamentos, né, o histórico desse equipamento, para que você realmente venha trabalhar de maneira preditiva, né? Corretiva já ficou para trás muito tempo. Então, ou seja, nós temos autonomia, o próprio trabalhador ali tomando conta do equipamento, já fornecendo a informação do possível problema do equipamento. E hoje, na área mecânica, a gente evoluiu demais. Você consegue fazer a varredura, você consegue um dimensional de solda aí, você fazer um raio-x, partícula magnética, para ver se está propensa aí a fissura. Então, é muito sério isso. Então, tem que estar bem definido, você tem que fazer o hackeamento das coisas, então tem que estar tudo no procedimento, no checklist, para que você não venha esquecer de nada. Programa de segurança e informações sobre desempenho úteis para avaliação de possíveis contratados. Uma narrativa que descreve a perspectiva da contratada sobre os riscos do trabalho e as medidas que serão tomadas para eliminar ou minimizar o potencial de acidentes. É a famosa palavra aí, o que a gente vai fazer para mitigar os efeitos de um possível acidente. Uma descrição dos programas de contratada para cumprir as exigências regulamentares aplicáveis, já falei. Uma descrição por parte da contratada do programa de treinamento de funcionários. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, tem muita gente gerando documento aí sem ter aquele critério de validação. Então, é muito importante que a empresa tenha expertise, que você realmente consulte a base daquela informação, o treinamento da escola, para que a gente saiba realmente se aquela informação ali é fidedigna, se foi realmente passada essa informação, né? Porque, vamos brincar um pouco de treinamento, com essa pandemia nós quebramos vários paradigmas, né? O e-commerce aí nunca ganhou tanta força, as pessoas tinham medo de comprar devido ao roubo ali, pessoal estelionatário ali do cartão. O ensino à distância nunca ficou tão forte, né? Mudou bastante o mundo, aí, a forma de viajar, nós teríamos um impacto significativo de mobilidade, você sair para São Paulo para uma reunião o dia inteiro, para ficar 1h30, 2 horas. Então, ou seja, o mundo mudou demais depois dessa pandemia. Questão de EAD, ensino à distância, quebrou o paradigma mesmo, a exceção do treinamento tem que ter o prático, a maioria dos treinamentos serão, acredito eu, serão feitos por videoconferência, as viagens serão cada vez mais reduzidas, consequentemente, isso reduz aí um custo muito grande para as empresas. Já tem empresa, o próprio Bradesco falou agora que vai fazer com que o home office seja consolidado, ou seja, os meios de consumo mudaram muito e vão mudar mais ainda. E, consequentemente, o que nós estamos fazendo para que a gente mantenha a nossa sustentabilidade também no emprego e, consequentemente, entregando os resultados. Então, a iniciativa desse grupo ela tem essa conotação mesmo, de ser facilitador para que as pessoas tenham acesso a conhecimento, as pessoas tenham acesso a
as novas práticas de gestão, ou seja, independentemente das ferramentas de gestão que você usa, independentemente da base tecnológica, nós ainda iremos precisar muito dessa interação do ser humano. Por mais que nós tenhamos aí tudo automatizado, você precisa do rapaz lá no campo, na área, para conferir se a válvula realmente abriu. Eu tenho uma experiência particular numa fábrica de calcinação, onde, trabalhando à noite, nós tínhamos que monitorar o nível de calcário do silo, que esse calcário cai no pré-aquecedor, para fazer com que você venha fazer o óxido de cálcio ali. E fui monitorar a área, o sensor falhou, e tinha um sistema de confiabilidade, eram 2, eles falharam, no nível baixo e médio, e o exaustor do forno estava puxando somente ar. Então, tinha um nível mínimo de calcário ainda para não ter que parar um forno. Né? Um forno é um processo contínuo, igual aos outros processos, é delicado, porque o que manda na demanda de uma empresa? É a venda. Então, por mais que você tenha seguro de equipamento, se você perder um forno em um processo produtivo, você vai perder mercado e talvez você nem recupere mais aquele cliente, fora as multas contratuais que você tem que pagar porque você não atendeu aquela demanda. Então, confiar é bom, conferir é melhor. Mesmo estando tudo automatizado, você tem que ter pessoas que andam na área, que conheçam da área, que conheçam da fábrica, que a pessoa que saiba fazer uma manobra ali, um bypass direitinho, para que ela realmente não venha comprometer a integridade da fábrica, do ativo, sobretudo a segurança da sua vida e a vida das pessoas. Então, só compartilhando algumas experiências que eu comecei a trabalhar muito novo, dentro das empresas aí. Então, nada substitui o cuidado genuíno que nós temos que ter no ambiente que a gente trabalha, porque é através do nosso emprego que a gente realiza os nossos sonhos e, sobretudo, a gente consegue pagar as nossas dívidas, e com responsabilidade. A coisa mais triste do mundo é você se envolver num acidente ou você perder algum ente querido, um amigo ali da empresa, ou mesmo que você não tenha contato, todo mundo tem que voltar para casa. Pode parecer clichê, mas nós temos família, temos sonhos a serem realizados ainda e temos projetos. Então, se você tem propósito de vida, nada mais do que certo você cuidar dos seus 3 pilares aí, que eu acredito muito neles, que é a sua espiritualidade, a sua família e o seu trabalho. E nada melhor também do que compartilhar essa experiência, né? Porque a liderança muda conforme o domínio do assunto, e a gente tem que se tornar facilitador. Outro dia eu estava lendo um livro de RH para gestores, né? Não importa quanto o gestor pense ou possa inferir o que os colaboradores saibam fazer. O desafio que nós temos é fazer com que as pessoas e nós mesmos façamos aquilo que precisa ser feito. Então, se o documento foi escrito, se eu participei de um comitê, de uma equipe multidisciplinar, todo mundo ali deu sua opinião, consolidou um documento, esse documento deve ser respeitado. Se tem problema, se não tem, mudou a variável, que o mundo, a única certeza que a gente tem é que as mudanças não vão parar mais mesmo, é sentar, rodar o PDCA, reunir novamente e estabelecer um novo escopo de projeto, comunicar todo mundo de novo, dar ciência e melhoria contínua sempre. Então, é um tema muito, muito teórico, mas que, com devido cuidado, com devida estratificação, toda e qualquer empresa pode implementar uma gestão de terceiros bacana. Então, isso começa desde a seleção lá mesmo, naquela pré-seleção, para que você venha homologar um prestador de serviço e ter um devido respeito com esse prestador de serviço também, para que ele se sinta valorizado. Inserir essa pessoa no ambiente da empresa. É claro que reuniões estratégicas, que não precisa de ter acesso, não é cidade que não é esse o objetivo. Mas tudo que envolve a atividade dentro da empresa, ele tem que ser comunicado, tem que estar ciente, tem que abrir um espaço para que ele também possa co-criar. Porque o grande desafio do ser humano hoje é aprender e reaprender e aprender de novo. É o maior desafio que nós teremos para frente. Então, no meu entendimento, muitas das vezes o que a gente mais esbarra é no ego e na vaidade mesmo. Tem uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Então, muitas das vezes, a pessoa nem terminou de falar por conhecimento, você já faz uma inferência e já quer adiantar a conversa. Então, realmente ter essa escuta genuína, e quando você tiver domínio de um assunto, você ter prazer em compartilhar aquele assunto, porque é muito bacana quando você compartilha, é muito bacana quando você informa, e, sobretudo, também quando você é informado e recebe essa informação. Então, esse acolhimento tem que acontecer com o terceirizado. Né?
Trabalhava numa fábrica de cimento, um dia a fábrica sorteou algumas coisas na CIPAT, deu um chaveiro, aí eu escutei um rapaz da portaria: nossa, mas a gente aqui não ganha nem um chaveiro, né? Isso aí você leva uma frustração para o ser humano muito grande. E o que seria um valor de um chaveiro? É irrisório, mas o simbolismo que se traz é muito grande. Então, pessoal, monitorar e avaliar o desempenho de segurança da contratada. Então, sistematicamente, nós temos que fazer inspeções de campo aleatórias e sem aviso prévio. Ou seja, pegar na surpresa mesmo, no pulo do gato, se realmente o que está sendo cumprido ou não. Engenheiro de segurança, muitas das vezes trabalhava em empresa de calcinação e cimenteira. Trabalha no horário administrativo, mas 3 horas da manhã, você pega seu carro e chega ali para observar, faz uma blitz ali de segurança, para ver se realmente as pessoas... É aquele velho ditado, né? O que você faz quando ninguém está te vendo? Então, isso aqui é a cultura mesmo. Isso é cultura, isso é valor. Né? Analisar os incidentes, auditar periodicamente os registros da contratada, reuniões de segurança da contratada, realizar e documentar uma avaliação de fim de contrato, desempenho da contratada, e implantar ações corretivas. É rodar o PDCA todo o tempo mesmo, independente da ferramenta que você usa, ou independente do sistema que você tenha informatizado dentro da sua empresa, se ele for alimentado em atraso, ou errado, o sistema por si só não faz nada. Hoje nós vivemos na era da inteligência artificial, do algoritmo, né, do BI, isso é muito bacana, isso é uma leitura rápida do seu gráfico para você tomar decisão, mas se não tiver o cuidado genuíno, pode estar passando algo despercebido, né, por nós, que consequentemente pode tirar a vida de alguém, ou pode gerar uma catástrofe muito grande no mundo e no meio ambiente, e o que a gente não quer é isso, porque o que a empresa tem de mais forte é a imagem dela. E se a empresa perde a imagem dela no mercado em função de um acidente que não foi devidamente avaliado, para explicar isso depois é muito difícil. Para explicar é muito complicado, porque a gente já falou várias vezes. A gente teve vários exemplos aqui, né, de barragens aqui, onde para você voltar a operacionalizar uma fábrica demora demais, o impacto social é muito grande, né, por mais que venham sendo tomadas medidas para mitigar esse impacto, mesmo assim, são vidas que se foram aí que a gente não consegue reparar mais. Então, é complicado, é uma área bonita, eu gosto demais, amo segurança do trabalho, a segurança do processo, dos seus equipamentos, não era tão valorizada quanto deveria ser. Então, o sistema é muito bonito, um sistema de instrumentação, um sistema automatizado, você clica ali, a fibra ótica já coloca uma tonelada certinha para você na célula de carga, que não erra, é muito robusto, muito preciso, né? Você ganha em escala devido ao volume, mas realmente o cuidado com a documentação, sobretudo com o treinamento, ele tem que ser muito bacana. Então, gestão documental, gestão de treinamento e relatório de inspeção técnica o tempo todo, checklist, esse cuidado aí é 24 horas mesmo por dia e bem sistemático, para não banalizar, ou seja, tem que ter o meio termo também para não engessar os processos. Hoje já se tem uma análise de risco que já pode deixar ela previamente preenchida, a permissão de trabalho. Então, elencando aí o treinamento, né, fazendo uma correlação dessa nossa agora capacidade de ministrar treinamento à distância, você vai fazer com que você vai reduzir o custo da empresa, o funcionário vai ter mais disponibilidade e você realmente vai ter uma participação maior das pessoas. Muito bacana as variáveis que estão surgindo aí, as novas possibilidades, e nós temos que estar atentos a essas oportunidades para que a gente venha otimizar a entrega do resultado para a empresa e para nós mesmos, porque tempo é dinheiro. A moeda mais cara que nós temos é o tempo. Então, tem que fazer a gestão do tempo e fazer com que o resultado seja validado dentro da maior performance, né? Então, essa nuvem de palavras aí, para brincar um pouquinho, para a apresentação não ficar muito escrita, né, e cansativa, elementos para a eficácia da gestão da contratada. É tudo que eu já falei. E agora? Putz, quanta coisa nós temos que fazer? Plano de emergência, plano de evacuação, auditoria, melhoria contínua, capacitação, evidências. Ou seja, como que está a nossa cultura de segurança? Porque a gente sabe, depois que entra na cultura, que vira um hábito,
a pessoa faz isso de maneira automática. Ela não consegue mais, né? Voltando a correlacionar um pouquinho, contextualizar com a Covid-19. As pessoas agora estão lavando as mãos muito mais, né? As máscaras aí, quantas pessoas têm resistência a usar máscara? A máscara virou praticamente um acessório customizado, né? Com a bandeira do seu time, ficou tipo assim, um desfile de máscara mesmo, que as pessoas entenderam que essa doença é uma doença que não tem a vacina ainda, não tem a cura, e ninguém quer entrar na roleta russa. É a mesma coisa, você entrar numa fábrica que realmente a pessoa não sabe operar o processo produtivo, ela é colocada ali sem treinamento, não tem procedimento para ela seguir, ela pode abrir um damper lá, vai gerar uma combustão incompleta e você pode explodir uma fábrica toda. Então, isso tem que estar muito bem mensurado. Então, a galera da instrumentação, da mecânica, da elétrica, estão de parabéns aí, tem que conversar mais, evitar alguns conflitos aí de briga de ego, de interesse, e todos estarem juntos ali na resolução do problema. Porque o problema não é de um, não, o problema é de todos. Treinamento para o pessoal da contratada. O tema vai ficando um pouco repetitivo, mas é porque a documentação tem que ser isso mesmo. Tem que ser entendida até a exaustão. Ou seja, eu vou treinar o pessoal da contratada. Eu tenho que informar para ele, levantar todos os perigos da instalação. Eu tenho que mostrar para eles quais são as regras de segurança da instalação, quais são os sistemas e procedimentos de segurança da instalação, procedimento de resposta à emergência, procedimento de segurança das instalações, prática de trabalho seguro, que são mais relevantes, os fundamentos do programa da gestão de risco dos processos, outras responsabilidades individuais de segurança. Ou seja, é entrar dentro da função da pessoa mesmo, né? Estabelecer um programa muito bacana também, que a gente tem que fazer junto com a medicina, para você, né, quando você vai gerar ali o PPRA, nós também temos, para março agora, já vai entrar, tão sério o programa de gerenciamento de risco, que eles irão mudar o nome do PPRA para que você faça o PGR, né, o Programa de Gerenciamento dos Riscos, o quanto que impacta mesmo os riscos. Então, essa pegada de unir as responsabilidades de segurança do trabalho, do indivíduo, do acidente, né, reduzir a condição insegura para o trabalhador dentro da empresa, aliada às práticas de manutenção cada vez mais acuradas e assertivas, né, no que tange aí, que a gente consiga ser mais preditivos, com mais formos dessa forma, mais segura será a nossa instalação e, consequentemente, as nossas ações dentro da fábrica. Então, ou seja, é entender o escopo do projeto, porque é ali no projeto que você vai conseguir elencar as possíveis falhas do sistema. Então, desde do planejamento mesmo, assertivo da atividade, quando vai gerar o OS, ali a ordem de trabalho, quem vai estar envolvido, estratificar muito bem as atividades críticas, né, para fazer trabalho à altura, eletricidade, espaço confinado, trabalho a quente, né, içamento, tudo que tem risco potencial ali, principalmente de explosão, né, produtos perigosos, como que você vai transportar, e realmente estratificar a matriz de treinamento ali, para que não venha faltar nenhum treinamento específico para aquele prestador de serviço e também para o primarizado. Então, isso tem que ficar muito bem estabelecido para que a gente não tenha problema. Métrica. A métrica, cada empresa vai subir a régua de acordo com a complexidade do escopo dos trabalhos, né? Sempre o nosso radar, o nosso norte, são as normas, na falta dela, das normas nacionais, você tem que balizar nas normas internacionais, e ali dentro ali mesmo, nada te impede de fazer um programa de segurança também, mas mais restritivo ainda, porque as leis emanam aí da Constituição Federal, depois vem para os estados e municípios. Municípios e estados não podem ser mais permissíveis que a Constituição Federal, mas eles podem ser mais restritivos. Por isso que, às vezes, você vai estudar aí a viabilidade de implementar uma indústria em determinada região, você pergunta, né? Qual tipo de mão de obra que eu vou precisar? Mão de obra mais qualificada? Na cidade tem, não tem? Como que é a relação com a prefeitura? Vou ter que instalar um filtro ali, e qual que é o nível de poluição de particulado que pode ir para a atmosfera e até onde, para eu ver o custo desse filtro, se vai inviabilizar a implementação da fábrica ou não.
Então, isso aí tem que ser tudo bem detalhado, muito bem conversado. Por isso que a tomada de decisão, quando ela é em conjunto, ela é mais demorada, mas ela é mais assertiva. Então, na dúvida, não faça, na dúvida, realmente não se exponha ao risco e, sobretudo, tenha consciência que você pode estar expondo outras pessoas ao risco também. Então, integrar esse prestador de serviço para entrar dentro da sua planta industrial tem que passar dentro desse arquétipo mesmo, porque se ele não seguir categoricamente esses passos, realmente vai faltar, né? Então, você vai mensurar frequência de atendimento pessoal para reuniões de segurança, ou seja, se a contratada não está participando das reuniões de segurança para alinhamento e entendimento, com certeza ela vai perdendo cada vez mais aderência aos valores da organização e, consequentemente, a escala de hierarquia das normas dentro da empresa. Número de sugestões de melhoria do programa de segurança, métrica de desempenho de segurança, número de frequência de resultado negativo em avaliação de segurança no trabalho, e auditoria, inspeções de campo, etc. Então, a inspeção ela é muito bacana, porque você vai bater um protocolo de NR ali, você vai no local, através do crachá, e hoje, não só no crachá, mas no sistema informatizado, realmente você vai te sinalizar antes mesmo do treinamento da galera vencer, para que você mantenha isso tudo certinho, tudo coeso, né? Então, você tem que fazer inspeção nos veículos que a terceirizada usa, o tipo do veículo, né, MUNC, caminhão, ou seja, a gestão da frota da contratada, sobretudo a gestão da manutenção dessa frota, e um cuidado especial, a subcontratação. A subcontratação ela é complicada se ela não for devidamente comunicada à empresa. Então, pessoal, é muito assunto, muito, muito mesmo, e a gente, às vezes, quando é um treinamento presencial, é bom para participar, para interagir, trocar algumas experiências, porque eu já vivenciei muita coisa mesmo, de acidente, por falta de comunicação, por quebra de procedimento, e por aí vai. Tenho certeza que vocês também já vivenciaram, dá para escrever vários livros aí, né? Análise da gestão. Determinar se todas as exigências aplicáveis estão sendo cumpridas e executadas no que diz respeito à seleção de contratados e subcontratados. Com base em referência interna da empresa e uma análise das práticas da instalação, determinar se as instalações tomam decisões consistentes sobre a aceitabilidade e qualificação das contratadas. Ou seja, tem que ter auditoria cruzada para tudo, porque você não sabe se alguém pode ali desenvolver uma simpatia por uma pessoa ou conhecer, facilitar o processo de alguma forma. Então, você tem que ter auditoria e principalmente, incorporar a sua empresa, se possível, uma gerenciadora mesmo, para que ela realmente venha de uma maneira bem imparcial ajudar você a ter aquele pente fino mesmo. E muitas das vezes também você está envolvido em outras tarefas que você não tem tempo de designar aquilo. Então, ou seja, tem que ter dono. A gente brinca muito aqui em Minas. Se você não atribuir papéis e responsabilidades, se não tiver dono no projeto, né, igual a pessoa vai fazer um almoço na sua casa. Se for 2 pessoas cozinhando, automaticamente ou esse almoço vai sair com muito sal ou sem sal nenhum. Então, tem que ter dono, tem que atribuir os papéis e responsabilidades e tem que ter dono. Determinar se a gestão da instalação periodicamente se reúne com todos os representantes da contratada para identificar, discutir e resolver questões de segurança. Baseado na assistência ou revisão das atas das reuniões de segurança da contratada, deve-se determinar se o conteúdo é de alta qualidade, consistente, se é consistente e se trata de temas relevantes. Porque a gente sofre muito com reuniões aí que você poderia resolver por telefone ou por e-mail. Então, reunião, se ela não for bem estruturada, se ela não tiver uma pré-pauta, se ela não tiver uma agenda, se você não convidar as pessoas certas para a reunião, você vai perder o foco e a reunião não vai ter efetividade nenhuma. Então, ou seja, a gente tem que aprender muito de gestão de negócios, de gestão de pessoas, para entender, administrar bem os ativos da empresa e principalmente seu próprio tempo. Então, você vai se perder e não vai cumprir a finalidade ou objeto do contrato, nem do prestador de serviço e nem o seu como representante da empresa. Realizar inspeções esperadas das condições do local de trabalho, incluindo limpeza e monitorar as práticas de trabalho da contratada. É redundante falar, mas um 5S resolve muito problema. Eu não estou no ambiente fabril igual a vocês no momento, eu trabalho no supermercado, né? A gente não tem tantos equipamentos robustos assim,
mas nós temos vários riscos aí de trabalho em altura, né? E com prestador de serviço, NR10, eletricidade, temos alguns riscos assim, bem consideráveis aqui, sim. Mas no que tange o que vocês trabalham com rosca, silos, espaço confinado, toneladas de produto, né? Soterramento, não. Então, vários relatos que a gente tem no mercado, onde a pessoa sentou na pilha de estéreo ali, foi soterrada porque descumpriu um procedimento, porque não respeitou a segurança, e uma vida que foi ceifada, e famílias que ficaram sem o arrimo da família ali, ou simplesmente não ter respeitado a política de segurança da empresa no que tange aí o pessoal, como equipamentos e os dispositivos ali que fazem realmente, os ativos que fazem a empresa rodar e estar em funcionamento. É brutal o número de motores que você tem dentro de uma empresa. Você catalogar aquilo ali tudo, ter número por número. Então, a gestão de tudo isso é muito bacana, peça de reposição. Isso tem que ser feito de uma maneira muito organizada e bem documentada. Avaliar as atividades pessoal e instalação responsável pelo monitoramento direto das atividades da contratada. Determinar se as auditorias exigidas da empresa das atividades contratadas estão sendo concluídas. Ou seja, gestão por processo, né? Você tem que ter a visão holística de tudo, capacidade de síntese e não deixar a pessoa veio trabalhar para você, o contrato ali é de 2 meses, faltando 3 dias para o contrato da pessoa acabar, você vai inspecionar se está tudo sendo feito bacana, não. Você tem que acompanhar e ele tem que realmente ter ali um diagrama de Gantt, um project, para entender se realmente ele está dentro do prazo acordado no projeto. Peguei esse exemplo do Américo Diniz, da RCE, desse acidente da Piper aí. E antes de começar o treinamento, eu conversei muito com o Rodrigo aqui, que o quanto é difícil você entender como que aconteceu uma situação dessa. As pessoas trabalham e não tem um relatório de troca de turno, né? Então, ficou evidente aí o quanto que a falta da comunicação é prejudicial, ficou evidente aí o quanto que a falta de treinamento, de qualificação, do reporte, de reuniões de alinhamento, podem desencadear uma catástrofe dessa aí, né? Da falta de autonomia das outras pessoas, de tomar a decisão de parar o bombeamento ali, para que não potencializasse a explosão. Então, o Américo trouxe de uma maneira assim, muito bacana os pilares e as correlações desses pilares com os elementos, né? Então, compromisso com a segurança de processo. O que ele vem falando nos elementos? Cultura de segurança de processo, conformidade com os padrões, competência em segurança de processo, participação da força de trabalho, abrangência das partes interessadas, gestão do conhecimento de processo, identificação de perigos e análise de risco, procedimentos operacionais, práticas de trabalho seguro, integridade de ativos e confiabilidade, e chegando aqui hoje na gestão da contratada. Então, todos que ministraram aqui o treinamento, até hoje, deram uma aula aí de conhecimento, de vivência na área, né? Muitos capítulos que estão por vir vão mencionar novamente aqui a gestão de contratada, que é o capítulo 6, o capítulo 8, 20, 22, que as pessoas também poderão fazer um pente fino, e na minha dificuldade de explicar aqui o tema, por não ter tanta familiaridade, os colegas irão me ajudar aí se tirar qualquer outra dúvida futura, e também vocês deixem as perguntas aí do que eu não consegui passar, ou se eu deixei a desejar, para que eu possa aprender também. Mas, diante desse escopo que a gente vem assistindo as palestras dos outros colegas, ficou muito claro e evidente de que não tem outro caminho. Nós temos que realmente entender esses 3 pilares. A gestão da segurança, correlação com a medicina do trabalho, né, com a parte de ergonomia, essa integração com a gestão de processo e da confiabilidade dos equipamentos, dos ativos da empresa, era de crucial importância. Sem esse entendimento aí, realmente, nós estamos na roleta russa aí de um acidente muito grave ou gravíssimo. E parabenizar todos que trabalham nesse sistema robusto aí, todos mesmo, desde da portaria até o cargo de maior escalão da empresa, porque é muita responsabilidade, o risco é muito grande. Aí você entra aí nos critérios de severidade, criticidade, e volta no exemplo simples, né, de estabelecer a relação de perigos e risco. O perigo é a fonte, ela sempre vai existir. E o risco é a probabilidade
de acontecer o acidente. Qual a maneira que a gente está promovendo a gestão mais assertiva? Muitas das vezes você escreve um procedimento muito complexo, muito grande, com medo de esquecer alguma coisa, mas realmente aquele procedimento não vai dizer nada para ninguém, porque a pessoa que vai executar a atividade leu e realmente não entendeu. Eu li um caso no hospital em São Paulo, um alto índice de infecção hospitalar, e realmente a pessoa implementou um checklist, e isso reduziu 80%, 85% dos casos de infecção hospitalar. Então, quanto é importante um checklist, né? Fazer essa atividade bacana. Então, ele fala do entendimento dos riscos, perigos, gestão de risco e aprender com a experiência. Sobretudo, aprender com a experiência. Mas o que nós queremos? Aprender com o erro do outro é mais barato. Então, nós temos que ter esse cuidado genuíno, essa proatividade de se antecipar aos problemas e, sobretudo, monitorar o nosso ambiente, né? Acidente da Piper Alpha, né? Fala nas barreiras de segurança, fala da rotina de manutenção e inspeção, fala de projeto, fala no aprendizado organizacional, fala nos procedimentos, né? Obsolescência dos projetos ali, tinha uma porta corta-fogo, mas não tinha uma porta contra a explosão, e por aí vai, né? Uma sequência de problemas que não estavam sendo monitorados. Colocava-se em manual a chave quando a pessoa ia fazer atividade de mergulho, para facilitar para ele o trabalho dele, mas aquilo foi ficando no manual, quando precisou da chave estar automática para ligar o sistema de combate a incêndio das bombas, aquilo não funcionou. Então, essa ilustração de análise de risco, do PDCA, do 5W2H, são ferramentas que nós temos, a gente sabe aplicá-las, mas se realmente não aplicar e não vivenciá-las, de nada vai adiantar, né? O processo de comunicação e governança dentro de uma empresa é fundamental e os indicadores de segurança de processo têm um papel estratégico. Então, os indicadores, um dos meios eficazes de comunicação e segurança do processo, uma forma de minimizar as consequências. Então, aquilo que eu falei lá no início, você vai estabelecer seus KPIs aí, seu principal indicador, através dos seus itens de verificação e de controle, e dentro do meu processo crítico, qual aquele processo que vai demandar um cuidado mais especial, e eu vou desdobrando isso dentro de uma hierarquia de cuidado e atenção. Qual a importância do indicador para a empresa? Mensurar a produtividade e eficiência da mão de obra, apoiar na tomada de decisões estratégicas e a melhoria contínua. Né? Obrigado. Aí eu volto a falar a frase aí do pai, considerado o pai da administração, a cultura como a estratégia no café da manhã, do Peter Drucker. E o que eu tenho aprendido é isso mesmo, né? Ser facilitador. Pode parecer poético, mas eu li uma frase, não me lembro agora o autor, que eu só vou encontrar minha felicidade quando eu ajudar o próximo a encontrar a felicidade dele. Desculpa aí, eu falei demais, não sei se eu consegui entregar o resultado, que a garganta fica seca aqui. E acho que ficou excelente aí, Wendel. Acho que passou a mensagem principal desse capítulo maestrosamente, aí, sem deixar nada a desejar. A todos os outros participantes que estiveram aí, fizeram uma excelente apresentação. Semana passada a gente teve com a Flávia aí, né? Flávia agitada, engraçada. Hoje o pessoal de Minas ali mais calmo, né? Bom que a gente vai pegando aí toda a regionalidade aí do nosso país. A gente tem algumas perguntas aqui, Wendel. Eu vou abrir aqui para os participantes. Vou começar pelo Jalael, sempre participando. A gente também tem aí o Márcio Valério, sempre prestigiando a gente. E a Flavinha, que deu a super aula na semana passada, que está aqui também com a gente, fez uma pergunta. E aí o Wendel, no início, ele falou comigo, né? O pessoal vai perguntar, isso aqui não é muito nossa praia, a gente se candidatou lá no início. E a ideia é a gente se ajudar aqui, né? Eu também tenho uma pergunta que eu quero fazer, porque gestão de prestação de serviço é meu calcanhar de Aquiles na empresa que eu trabalho hoje. Tá, Léo? Você está aí com a gente, meu camarada? Cortou. Vou passar. Tá legal? Oi, estou aqui. Faz aí sua pergunta, meu camarada. Tudo bem? Boa noite. Parabéns pela aí, colega. Seguinte, também é uma boa prática. Eu gostaria de saber, porque todas as empresas onde trabalhei, que o operador que era acima da gente, porque solicitava o trabalho, assim que o terceirizado chegar na instalação, antes de ir para o local de trabalho mesmo para executar a atividade diária,
tinha uma obrigação do trabalho. Sem a autorização do superintendente, né? Solicitante, sem a autorização do cliente também. Tomando a decisão desse formulário, o trabalho não aconteceu, o terceirizado não podia nem ir para o local de trabalho, nem mesmo para conversar com alguém, para ver qual seria o escopo, nada disso. Não podia nem sair da acomodação do alojamento. Né? Só pergunto se também tem outras práticas locais. Acho que está ruim o teu áudio aí, Janael. Não sei se você conseguiu ouvir, Wendel, mas o que ele botou aqui no chat é se tem alguma autorização formal, carimbada, assinada pelo representante da empresa que solicitou o serviço terceirizado, para que o trabalho somente seja liberado na instalação após verificar e aprovar, após a verificação e aprovação da empresa solicitante. O capítulo 13, ele nos informa no capítulo 13 que isso tem que ser tudo já devido. Por exemplo, você não pode começar a trabalhar antes de você estar devidamente homologado, certo? Agora, cada empresa institui a normativa dela, ou seja, tem empresa que entende que ela pode flexibilizar até que essa validação seja feita para alguém. A gente sabe que a análise de risco e permissão do trabalho é assinada na ordem de hierarquia, e que realmente é a mesma coisa de você deixar uma pessoa pegar carona na manutenção elétrica. Vou fazer uma atividade rapidinho aqui, não tem como você burlar o procedimento. Né? Mas tem que realmente entender a demanda dessa empresa, por que ela faz essa restrição tão severa, se existe a possibilidade de flexibilizar para reunir alguém no lugar de novo, gerar outro documento e colher a assinatura, novamente. Né? Perfeito. Márcio Valério, boa noite, meu amigo. Deixa eu tentar tirar... Opa, boa noite. Chegou? Boa noite, Márcio. Chegou. Prazer com você aqui, meu amigo. Desculpa não botar o vídeo aqui, que eu estou numa situação meio... Será que ele caiu? Acho que ele caiu. Vou ler aqui a pergunta dele, depois ele consegue ver aí o vídeo, né? Na sua apresentação, você citou empresa gerenciadora para dar suporte à avaliação das contratadas, né? Você pode citar algum exemplo onde é necessário e se elas requerem uma pré-avaliação mais criteriosa que as contratadas? Não, eu te dou um exemplo prático, né? Trabalhando na área da VLI, eu era contratado da VLI, prestava toda a validação documental com a VLI, e eles ainda tinham uma gerenciadora conferindo toda a minha documentação e reportando para a VLI, porque a VLI entende que uma atividade com alto grau de complexidade, dá um exemplo aqui, você vai fazer um alívio de tensão na linha, uma remodelação, que você tem que trocar tudo. Então, você tem barra ali de 300 por exemplo, de 45 para 65, a cada 1 metro de trilho, você tem 65 quilos, né, vezes cento e tantos metros. Se você não fizer o alívio de tensão adequadamente, essa barra de trilho pode correr e até amputar o pé das pessoas. Então, depende da criticidade, da severidade da atividade e do quanto de documento que você tem. E o volume documental é muito grande, o core business da empresa ele vai olhar outras coisas de gestão. Então, a gestão da rotina documental fica para a gerenciadora, ela entra em contato conosco, se tiver ruim, não está performando, não bateu um protocolo de NR, ou tem muita inconsistência, que vai fazer a inspeção da ferramenta do mês, qual que é a fita do mês, a ferramenta quebrada, vou colocar uma cor preta aqui e vou tirar. E aí você vai fazendo esse gerenciamento. Então, é importante também, e tem muitas coisas que talvez você não vai enxergar, que a pessoa tem uma expertise e vai te ajudar também. Então, eu vejo a gerenciadora como parceira também. Legal. Flavinha? Eu estou vendo a Flávia. Ô, Flavinha, tudo bom? Opa, tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá me ouvindo? Estou vendo, estou te ouvindo. Eu vi que você fez uma pergunta aí. Sim, parabéns pela palestra, hein? Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas foi muito bom. Eu estou um pouco nervoso e falo demais, a boca fica ressecada aqui demais, mas acho que deu para... Depois muito bom, excelente. Flávia, vai todo mundo ficar nervoso. Depois da apresentação da Flávia, não tem como.
Mas eu perguntei, você falou de procedimento, o bebê acordou, tá chorando, mas você falou de procedimento, e aí hoje um colega comentou mais cedo no trabalho sobre procedimento, que o órgão regulador falou sobre procedimento como barreira de segurança. Aí eu queria saber mais sua opinião. O que você pensa sobre o procedimento como uma barreira de segurança? O procedimento realmente você vai fazer com que a pessoa tenha aquele critério a seguir, tem um norte, tem um norte a seguir, mas o procedimento também ele tem que realmente ter essa visão de melhoria contínua, que às vezes o procedimento foi escrito para uma determinada situação e tivemos outras variáveis, mas realmente ele pode, eu entendo que ele pode ser sim uma barreira para te ajudar a colocar aí um controle, né? Que a gente fala muito da nossa hierarquia de medidas preventivas. São medidas administrativas, né, coletivas, e o EPI é a última tramelinha da porteira, né? É o batente. A gente tem que parar com essa cultura do Brasil de que você tem que pagar insalubridade e viver sempre na periculosidade, ou seja, você tem que começar a entender e remodelar os meios de processo, de produção, para substituir produto agressivo, para colocar um produto que tenha uma sustentabilidade, você falar em logística reversa e tudo isso aí. Mas eu vejo que pode funcionar como uma barreira, sim. O colega Francisco de Assis ele fez uma pergunta interessante. Francisco, você está aí? Você quer fazer a pergunta? Eu tô aqui, sim. Primeiro, parabenizar aí pela apresentação. E a minha pergunta é: quais são as principais diferenças que você vê? Como aqui o foco é século, e nós temos aí gestão de contratadas, tanto da contratada fixa quanto aqueles da parada industrial, né? Quais são os principais desafios aí, né? Então, essa que é a pergunta. Ô Francisco, muito obrigado pela sua participação e pela sua pergunta. A gestão da contratada, principalmente com uma parada muito grande, ela envolve pessoas de diferentes lugares e culturas, né? Você vê que na própria casa que a gente nasce e cresce, se você não tiver um controle emocional muito bacana, você tem muita discussão e muito problema. Então, outro dia, uma colega aí citou o caso da neurociência. Cada vez mais nós teremos que nos tornarmos assim, especialistas em gestão de pessoas, em ter uma escuta, acolher a pessoa, conversar, entender, explicar, mas realmente numa parada onde você pega uma mão de obra ali, dá um tiro rápido, manutenção, tem que entregar, tem que ter um cuidado genuíno, uma integração muito grande. Se você tiver condição de manter sempre as mesmas pessoas que estejam voltando na mesma planta industrial, seria o melhor dos mundos. Mas, na falta disso, você vai ter que redobrar a sua atenção, redobrar seus cuidados, entender se está dentro da viabilidade financeira da empresa, contratar até uma mão de obra para poder ajudar você naquela mão de obra temporária ali, até terminar a parada. Exigir, né, da empresa, como você é contratante, que ela coloque à disponibilidade da empresa um técnico de segurança, alguém responsável para ajudar nesse monitoramento, nesse acompanhamento. Né? É claro que quando a gente está com um processo de uma cultura muito forte, e hoje nós somos commodities, você, eu, todos que estamos aqui, todos os profissionais do mundo, nós temos que entender que nós somos uma marca, né? Que nós somos commodities. Você tem que ter o seu conhecimento, você vende conhecimento, né? Eu creio que aí vai dar certo. Mas é muito punk, é muito complicado você entregar uma parada de forno, uma parada muito grande, sem ter acidentes. Então tem que ser um cuidado muito genuíno, que é muito complexo. Às vezes a mão de obra, o turnover é muito alto, rotatividade, às vezes é o primeiro emprego da pessoa, é aquele cuidado genuíno com o que está iniciando, quando você faz um BI ali, que você estratifica os acidentes, você começa a perceber, estratificar a puridade e tempo, mas eu creio que com cuidado genuíno e com você engajando as pessoas, se comprometendo e tendo um DDS ali muito bacana, você consegue mitigar muita coisa. Para a gente fechar, Wendel, uma última pergunta aí do amigo Anderson Neto, está sempre aí com a gente também desde o primeiro. E aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Boa noite, Anderson. Tudo bem? Boa noite aí.
não é nem bem uma pergunta, é mais aí uma dica, um comentário, algo do tipo. Eu trabalhei numa empresa... Não, primeiro, esse negócio de terceirizado, eu gosto muito porque eu já fui terceirizado, eu já sofri muito na mão de cliente, é um negócio difícil. Oh, meu Deus. Vamos falar agora aí do coisa. Eu trabalhei numa empresa que a gente tinha muito problema com o terceirizado, coisa boba, coisa de falar que vai funcionário A e mandar funcionário B, de achar que o escopo de trabalho é um, mas na verdade é outro. Coisa fácil de resolver, mas que a gente sabe que acontece por aí. Então, o que a gente fez? A gente pegou todos esses terceirizados, os recorrentes, os pontuais, botou todo mundo numa sala, a gente fez um evento com eles, botou lá um coquetel bonito, todo mundo apertou a mão de todo mundo, trocaram cartão, a gente botou lá o gerente para falar com eles, o presidente para falar com eles, e falamos assim: vocês são importantes para a gente. Como que vocês fazem segurança na empresa de vocês? A gente pegou todas as dicas, a gente olhou todas as apresentações, a gente falou para eles, a gente reforçou para eles como que a gente faz segurança. E a dica, né, que eu tenho para todo mundo que assiste a gente é trazer esse pessoal para dentro da empresa de vocês, estreitar esses laços e trazer esse pessoal principalmente para o planejamento da manutenção. Nessa empresa que eu trabalhava, a gente tinha uma janela de manutenção muito pequena por conta da Petrobras. Mas a gente trouxe eles para cá, não resolveram todos os problemas, mas uns 60% foi sanado só com essa relação mais próxima. É só isso mesmo que eu queria passar aí. Abraço, pessoal. Não, bacana, a sua contribuição é a essência do tópico, porque realmente se você não fazer com que as pessoas se sintam valorizadas, engajadas, e tem essência de pertencimento, você perde engajamento, as pessoas não se acham valorizadas nem pertencentes ao escopo do projeto, e elas têm que entender que elas são importantes, que elas agregam valor, e o Brasil tem que começar a valorizar as pessoas que muita gente julga, né, que exercem uma atividade que não é tão técnica, não é tão estratégica, mas o que seria do médico se não tivesse um enfermeiro para trocar a fralda do paciente? O que seria da indústria se não tivesse alguém para limpar o vazamento? Ou seja, a pessoa só vai ficar nessa mesma situação caso ela não queira estudar, caso ela não queira se desenvolver. E nós que estamos na condição maior de cargo, né? Porque eu estou como um gerente hoje, mas eu já comecei também minha carreira, foi vendendo cachorro-quente na rua para custear meu estudo. Então, ou seja, você tem que ser facilitador, cara. Você tem que realmente agregar valor na vida das pessoas, fazer a diferença, você tem que vibrar com o negócio, você tem que ser exemplo, né? Você tem que liderar pelo exemplo. O exemplo arrasta. Não adianta nada você fazer um discurso bonito aqui e falar que você fomenta uma creche, um empresário fomenta uma creche na África, mas xinga o porteiro todo, parece clichê, todo mundo fala a mesma coisa, mas é a pura verdade. O LinkedIn lá, todo mundo posta uma matéria para ajudar, sempre vai ter o que vai criticar e falar que não tem nada a ver, que está errado. Às vezes um negócio é maravilhoso, você tem 25 mil visualizações, 2.000 curtidas e 300 que falou que não tem nada a ver. Então, reputação é o que as pessoas falam ao nosso respeito. Caráter é o que você tem. Então, o mundo está carente realmente de pessoas que sejam seres humanos de verdade. É isso que a gente tem que ter. Perfeito, Wendel. Nosso tempo acabou, né? Infelizmente, acho que isso aí é um assunto que a gente consegue desdobrar em mais uns 3, 4 encontros, né? Eu estava conversando aqui no chat, o chat rendeu hoje, porque acho que a reforma trabalhista de 2019 ela trouxe aí uma dificultada a esse processo de gerenciamento de contratado. Eu estava dizendo, eu trabalho numa empresa que ela fica à beira de uma rodovia, mas a gente tem uma carência de mão de obra na região muito grande, então a gente tem muita dificuldade em alocar bons prestadores de serviço para executar atividades dentro da empresa, né? E a reforma trabalhista ela trouxe agora, né, contrato em regime de tempo parcial,
contrato de trabalho intermitente, que você pode contratar lá a pessoa por hora, né? A jornada semanal de 30 horas sem hora extra, 26 horas semanais, mais 6 horas extras também. Você tem lá o autônomo. E aí, quando você tinha todo mundo lá na CLT, na carteira de trabalho, você tinha lá, né? Eu quero o ASO, eu quero a ficha de registro, a ficha de EPI. E agora, né, você tem ali um limbo ali, documento até para qualificar aquela relação do contratado com a empresa dele, sem expor o risco jurídico da empresa que você trabalha. Então, a reforma trabalhista ela jogou um desafio novo aí para a gente na gestão de contratados, né? Vou querer até conversar com algumas pessoas aqui depois, que me deram algumas dicas, porque isso hoje é meu calcanhar de Aquiles na minha empresa. Eu estava com muita expectativa aí para esse encontro de hoje. E vou finalizar aí com uma frase que você falou que eu gostei muito, que a moeda mais cara que a gente tem é o nosso tempo. Então, eu queria agradecer o teu tempo de preparar esse material para a gente hoje, esse material incrível, que agregou muito nessa noite de quarta-feira, esse 12º encontro que a gente teve. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente aí pelo Zoom, todo mundo que assistiu a gente pelo YouTube, e agradecer o Felipe Bezerra e o Cleiton Ferreira, que estão sempre dando suporte aí para a gente, eles trabalham para a RCE, né? A RCE disponibilizou essa ferramenta para a gente fazer os encontros aí, ela está disponibilizando essa tecnologia. Agradecer essa parceria de sempre aí nesses encontros e todo mundo que está aí com a gente hoje. Muito obrigado, boa noite. Na quarta-feira que vem a gente tem o Guilherme Sá, nosso 13º encontro, abordando garantia de desempenho e treinamento. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a vocês, eu agradeço aí a atenção, o carinho, Deus abençoe a vida de todos. Realmente, Rodrigo, faltou muito nesse ganho